Seja muito bem-vinda ao programa Destravar 10 em 3. Aqui nesse programa eu falo sobre tudo aquilo que impede ou acelera você de conseguir chegar aos seus menos 10 quilos em 3 meses, podendo comer o que você gosta. Eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e sou especialista em emagrecimento. Eu ajudo mulheres a emagrecer 10 quilos em 3 meses comendo o que gostam. No episódio de hoje, eu vou te falar como que você consegue eliminar de vez os problemas hormonais e chegar no seu famoso 10 em 3. Uma coisa que eu vejo com muita frequência são mulheres, e talvez você se encaixe nesse grupo, falando que não conseguem emagrecer por problemas hormonais. Elas acreditam fielmente que o problema hormonal, seja por qual motivo for, impede com que ela consiga chegar naquele peso que ela quer. E o que ela não sabe, talvez você não saiba, é que não é o problema hormonal em si, e eu vou fazer questão que no final dessa aula você entenda literalmente, né, o que realmente conduz você a não conseguir perder peso, não consiga ter resultados satisfatórios e o que é esse problema hormonal, né? A gente precisa entender isso. Mas existe essa grande confusão. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, olha, será que eu tenho problema hormonal ou é porque eu não estou fazendo as coisas como deveriam ser feitas? Existe essa grande confusão. E eu falarei isso agora para você, né? Você estando aqui na minha frente, falando para mim, Lucas, cara, eu não consigo emagrecer porque eu tenho problemas hormonais, por conta disso, daquilo outro, e eu vivo nessa situação, nesse problema. Eu perguntaria, bom, você está fazendo o que deveria ser feito para emagrecer? Né? E não é só simplesmente restringir alimento, inclusive não tem nada a ver com alimentos, e aqui eu vou falar um pouco disso também. Vou trazer uma grande história de uma mulher, uma aluna, que teve um baita resultado e desmistifica muito, né? Tira toda essa crença sobre os problemas hormonais e emagrecimento, mas será que você está fazendo? Será que você está fazendo da forma certa? Isso aqui é um ponto importante também. Não adianta fazer e achar que você viu na internet é o certo. E talvez também você não esteja fazendo da forma certa. Então, eu quero primeiramente desconstruir isso, desmistificar isso e eliminar essa grande confusão. Como que a gente começa, né, eliminando essa confusão entre não emagrecer por conta de um desequilíbrio hormonal, porque tomou isso, fez aquilo outro, e agora está tudo uma bagunça. Bom, quando eu olho, né, para todos os exemplos que eu vejo com relação a esse tipo de assunto, né, e se você está se identificando, se você está aqui porque você vê que tem problemas hormonais, tem um distúrbio hormonal, você provavelmente já cometeu esse erro que eu vou citar aqui. São 3 erros que eu vejo que são muito comuns entre o cenário de cada mulher, e provavelmente está no seu também, e conduzem a estar levando para esse lado, né, de um desequilíbrio hormonal, de um desequilíbrio orgânico, do organismo, tá bom? Então, o primeiro deles é o quê? Utilização de hormônios e utilização de medicamentos, tanto que estimulam o metabolismo, aceleram o metabolismo, então termogênico, estimulante, como remédios que inibem a fome. Tá? O segundo é comer pouco e o terceiro é ficar longos períodos sem comer. E eu vou entrar em cada um deles de forma detalhada e te explicar e mostrar o porquê que isso aqui é um grande problema, e se você já fez alguma coisa dessas ou se você já fez tudo disso, aqui está o grande problema de fato. Porque isso aqui, né, esses 3 comportamentos e erros, eles vão te conduzir a um outro cenário, e aqui está o grande X da questão. Mas
Calma que você vai entender. Bom, quando a gente fala de utilização de hormônio, né, remédio para acelerar o metabolismo e remédio para tirar fome, são 3 categorias de medicamentos com ações diferentes que vão te trazer uma resposta negativa, um colateral diferente também. Então, se você é uma mulher que, sei lá, usou o chip da beleza, uma coisa muito famosa, né? Muitas mulheres já utilizaram isso, inclusive algumas têm baita resultado, em contrapartida, outras não, são coisas totalmente opostas. E isso já traz uma indagação. Olha, como assim? Um grupo tem baita resultado e o outro não tem. Ou você usou hormônio mesmo, né? Enfim, oxandrolona, enfim. Qual é o problema do hormônio? E por que o hormônio, ele muitas das vezes, em mulheres que não têm resultado, pelo contrário, engordam? Por que elas engordam? E aí a gente começa a aprofundar. Lembra que eu perguntei? Será que você está fazendo a coisa certa? Será que você está fazendo o que precisa ser feito? Porque entra aqui. Imagina que você hoje está sem nada, né? Você simplesmente está ali tentando emagrecer. Se você come errado, você vai engordar ou você não vai ter resultado. Se você faz o processo que tem que ser feito, segue ali, né, o caminho tem que ser seguido da forma correta, você vai emagrecer. Por quê? Porque o que você está fazendo está gerando um sinal para o teu corpo. Então, se eu faço uma corrida, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando um sinal para o meu corpo e ele responde dessa forma. Se eu como um chocolate, vai ter um tipo de resposta. Se eu como um frango, vai ter outro tipo de resposta. Então, isso aqui tem que estar muito claro, porque o que você faz, o teu corpo vai responder de acordo com isso. Bom, dito isso, vamos agora nos colocar num cenário de hormônio. O que é o hormônio? Como que ele responde dentro do nosso organismo? Se eu começo a tomar hormônio, eu intensifico todo o meu organismo. É como se eu estivesse turbinando ele. E talvez você agora fale, poxa, então é maravilhoso, né, Lucas? Porque se eu turbinar, vou ter baita resultado. De fato, vai. Desde que você faça da forma correta. Porque, da mesma forma que turbina para coisa boa, turbina para coisa ruim. E é aqui que mora o grande lance. Aquelas mulheres que engordam com o hormônio é porque elas não estão fazendo da forma certa. Elas estão fazendo da forma errada. E o hormônio intensifica. Lembra que eu falei, olha, se você está sem tomar nada, mas você come errado, é natural que você vai engordar. Isso é uma resposta natural. Com o hormônio isso é intensificado. Então você ganha mais peso. Você tem mais capacidade de ganhar mais peso. Tanto também que você ganha mais peso porque você come mais, que o hormônio ele aumenta a tua fome, ele intensifica. Isso tem que estar muito claro para você. Então, aqui a gente já começa a entrar num assunto e num caminho que é o seguinte: você tem que ter muito cuidado com o que você está fazendo perante ao cenário que você está. Então, se você está utilizando hormônio, caramba, você precisa mais do que nunca ficar mais focada ainda naquilo que precisa ser feito. Não tem como ter margem para erro, porque qualquer erro é como se você estivesse pilotando um carro de Fórmula 1. Qualquer erro já era. Comparado se você estiver pilotando um carro que não passa de 50 quilômetros, dá tempo de você, né, arrumar um jeito de não bater. E se bater também não vai ser um acidente grave. Então, a questão do hormônio é essa. O hormônio intensifica tudo aquilo que você faz. Quando a gente fala de medicamentos que aceleram o metabolismo, como os termogênicos da vida, como os estimulantes da vida, o que a gente está tendo nesse tipo de situação? A gente está tendo um estímulo de um remédio que vai acelerar o nosso metabolismo. Ou seja, a gente vai conseguir metabolizar muito mais rápido aquilo que a gente come. Então, eu como e utilizo, como e utilizo. As chances de você acumular como gordura é muito pequena. Mas também, ao mesmo tempo, você sente mais fome, né? Enfim. Só que o grande lance está no pós-remédio. Então, você toma um medicamento para acelerar o metabolismo, só que quando você para de tomar esse remédio, o metabolismo cai de forma absurda. E é aqui que mora o outro problema. Porque quando o metabolismo cai e você ainda mantém tendo aqueles comportamentos de final de semana bebe,
Final de semana acaba comendo um pouco mais, come um churrasco, come um doce, de forma que não é pensada, não é planejada e não segue um método. Caramba, você está consumindo uma série de coisas no momento que você está com muito mais facilidade de acumular do que o de utilizar. Seu corpo não dá conta, o metabolismo está lento, então você estoca. E aí o que acontece? Você começa a ganhar gordura. Se você já tomou termogênico, você sabe como que é isso. Você emagrece e depois ganha tudo de novo, né? Com a mesma velocidade. Muitas das vezes você ganha até mais. Isso acontece justamente por o metabolismo ficar lento. E aí a gente também fala da mesma coisa com os remédios que inibem o apetite. Você toma o remédio, você perde fome, você não come, mas quando você tira o remédio, essa fome ela vem em dobro. Porque você não modificou os seus comportamentos, você não entrou no que eu chamo de uma rotina eficiente, você não planejou tua alimentação de forma coerente com aquele cenário que você está. Então, esse é o primeiro grande erro e uma grande experiência que muitas, talvez você, como eu estou falando. Então, esse é um dos maiores erros. Provavelmente você já cometeu ele. Se não cometeu esse, você cometeu algum dos outros dois, tá? Isso é muito comum, que vai fazer você ganhar gordura. Anota essa palavra gordura, deixa ela no canto, que você vai entender o impacto que isso aqui causa no teu organismo. Então, o segundo maior erro, né, que as pessoas cometem, que vai levar elas a ganhar gordura, é comer pouco. Você provavelmente já fez isso. Eu já fiz isso. Quem nunca fez isso? Eu quero emagrecer, então eu vou parar de comer. Eu vou emagrecer, eu tenho que comer pouco. Eu vou emagrecer, eu tenho que passar fome. Essa é a crença que a gente tem perante ao emagrecimento. Só que tem dois grandes problemas de quando você começa a comer pouco. O primeiro problema é que você começa a ter mais fome. É natural. O segundo problema é que você entra numa desnutrição. Então, quando você começa a ter mais fome, reduz consideravelmente a ingestão de energia e a ingestão de nutrientes, entrando num quadro de desnutrição, ou seja, ausência de determinados nutrientes, o que acontece com o seu metabolismo? Ele fica lento também. Porque entenda que o cenário que o seu corpo entende é o seguinte: não está vindo nutrientes, não está vindo alimento. É como se eu tivesse escasso, né? Eu estou num estado de escassez. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me reformular, gastar menos energia, então fazer com que esse corpo ele não gaste energia, então você começa a ficar fraca, você começa a ter dificuldade de ter disposição, de agir, de tomar ações, você fica lenta, você fica com desejo, com vontade de comer. Tudo isso são respostas do organismo a um cenário onde ele está com escassez de alimento. E aí, nesse caso, quando você olha para o chocolate, quando você olha para a pizza, quando você olha para aquele alimento extremamente saboroso que você ama, que você adora e que você já está há várias semanas sem comer, e já está aqui porque não está tendo resultado, porque o peso na balança não desce, enfim, uma série de coisas, você pensa, estou nem aí, eu vou comer. Não está tendo resultado mesmo. Quem nunca? Fala para mim, você nunca pensou isso? Quer saber? Eu vou comer, eu estou me sacrificando e não está tendo nada, né? Fala assim, pensa assim, e aí age como? Comendo. Só que quando você come, é aquela explosão de sensação boa, é você comer e falar, nossa, como isso aqui é delicioso, nossa, como isso aqui é, eu estava com saudades, e aí você sente todas aquelas reações acontecendo de prazer, bem-estar, satisfação, e você quer mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, você vai comendo, passa, né, exagera, e ao final você está extremamente cheia, extremamente desconfortável, você para pensar e fala, eu não deveria ter feito isso. Não tinha necessidade de eu comer dessa forma.
E aí vem um sentimento de arrependimento e frustração. Um sentimento, e eu falo isso porque era exatamente isso que eu vivenciei durante muito tempo. É aquele arrependimento de você falar assim, cara, por que eu fiz isso? Se eu pudesse agora, eu voltava no tempo e não faria isso. Foram tantos dias, semanas me dedicando. E agora, nesse exato momento, eu perdi para mim. Foi tudo por água abaixo. E aí você começa a se sentir mal, você começa a ter uma sensação ruim. E a única coisa que vem pela cabeça é: eu preciso correr atrás. E aí você entra naquele ciclo compensatório. Então, eu começo a restringir mais, eu começo a comer cada vez menos, eu faço mais atividade, eu estresso mais o meu corpo, e aí eu entro num outro início de ciclo, que é ter fome, desejo, cansaço, irritabilidade, e aí repete, se repete, se repete. Só que dentro de você, o que está acontecendo? O teu organismo está em escassez. Porque quando você come essa carga, o teu corpo pensa, eu vou estocar, não sei quando vem de novo. E cada vez mais que você repete esse ciclo, mais o teu organismo fica desequilibrado. Porque cada vez fica mais lento, né? Tem uma oscilação muito grande acontecendo, e ele vai cada vez mais estocando, e você vai ficando cada vez mais pesada. Vai ganhando cada vez mais peso. Você se pergunta, o que está acontecendo? Eu estou fazendo dieta, não estou comendo nada, eu estou passando fome e eu estou engordando. Meu peso não desce. E aí, nesse exato momento, você se questiona. Cara, tá valendo a pena isso aqui? Eu estou deixando de curtir as coisas que eu gosto, eu estou deixando de aproveitar os momentos, eu estou sofrendo, Você começa a se questionar e pensar se vale a pena. Até que no momento você realmente vê que não compensa e você desiste do processo. E nesse exato cenário, você está fazendo o quê? Você está largando de mão aquilo que você estava desejando. Você está aceitando a derrota. E não tem coisa pior, porque eu já aceitei a derrota. E eu já vi várias mulheres aceitando a derrota. E eu sei o quanto é triste, o quanto nos abala emocionalmente, nos deixa fraco, a gente fica inseguro, a gente fica com medo, e a gente começa a pensar em ter que aceitar viver aquela vida. E a gente começa a se questionar, eu nasci para ser gordo, nasci para ser gordo. Talvez você já tenha pensado nisso. Então, quando você parte, né, para esse tipo de situação, você vai ganhando gordura. E no terceiro erro, que é ficar longos períodos sem comer, é ter uma rotina totalmente aleatória, é comer um pouco de manhã, comer muito no almoço porque está com fome, e acaba não comendo nada à tarde porque não tem fome, está trabalhando e não se preocupa com isso, mas chega de noite, a fome aumenta e você come mais ainda, ou você come besteira porque é aquilo que tem. Isso tudo vai acarretando no acúmulo de gordura. E aí eu falei para você que a gordura é o ponto central. E é aqui que tudo vai começar a se desdobrar e você vai entender que o que você passa hoje não é pelo problema hormonal, mas é pelo acúmulo e ganho de gordura que você vem tendo e continua tendo ao longo das semanas, ao longo dos meses. Porque entenda que é assim, ó, olha como funciona. Eu falei para você 3 tipos de comportamentos muito comuns que te levam a ganhar gordura, certo? Então, eu falei do externo, agora eu vou aprofundar um pouco mais, eu vou entrar no nosso organismo, né? Imagina que a gente falou dos comportamentos, né? Aquilo que eu faço, e agora a gente vai entrar no corpo. Quando você pratica esses tipos de erros, né? Você faz isso, o que você faz? Ganha gordura. Legal. Quando você ganha gordura, internamente, o que está acontecendo? Aumenta a inflamação do corpo. Você provavelmente já escutou isso, né? Você está inflamada, você tem que desinflamar. Beleza. O que acontece quando eu tenho um corpo inflamado? Primeiro, eu tenho um corpo que está todo desequilibrado, né? Porque a inflamação ela
ela faz com que o nosso organismo, o nosso metabolismo, nossos hormônios, eles não consigam, e aí eu gosto de utilizar um exemplo de um maquinário, né, e aquelas engrenagens que ficam entrelaçadas e rodando para que todas as coisas aconteçam. Isso aqui, o nosso organismo, quando está inflamado, ele começa a ficar emperrado, ele não consegue, porque a inflamação é como se fosse... é como se estivesse enferrujando, sabe? Sabe ferrugem que fica travando? Pois é, a inflamação é tipo ferrugem na engrenagem. Então, o seu metabolismo fica lento, o seu metabolismo fica todo alterado, você não consegue aproveitar aquilo que você está comendo, você tende a estocar mais, você não consegue produzir com eficiência os hormônios, ou seja, você fica um organismo totalmente ineficiente, certo? Além disso, né, você começa a ter dores, você começa a sentir fraca, indisposta, apática, sem motivação. Tudo isso é a inflamação que começa a desenvolver reações no corpo e desequilíbrios que vão te gerar toda essa resposta. Beleza. Então, tem um corpo inflamado. E aí, isso tudo está acontecendo dentro de você, só que o externo continua acontecendo. Então, você continua comendo, você continua fazendo aquilo que não é correto. Preste atenção. Então, continua vindo alimentos ruins, continua tendo sedentarismo, continua tendo aqueles desequilíbrios compulsivos, e isso continua acontecendo. Só que o teu organismo também, ele está cada vez ficando pior. E é aqui que mora o grande ponto. Porque esse cenário interno, ele está ruim, e o cenário externo está ruim. Então, eu tenho dois cenários. É como se eu acumulasse 2 vezes mais gordura. E quanto mais gordura você acumula, quanto mais pesada você fica, quanto mais esse cenário acontece, pior ele vai ficando. Então, a gente pega, né, o exemplo da mulher, pode ser o seu exemplo, que tomou um hormônio. E aí, ganhou aí nos últimos, sei lá, 5 anos, 20 quilos. Hoje você está com uma composição corporal de, sei lá, 30% de gordura, 40% de gordura no seu corpo. E por conta daquela experiência não ter sido positiva, você pegou para você que o seu problema de emagrecimento está nos hormônios. E por isso que você não emagrece. Isso é mentira. Você não emagrece porque você continua tendo os mesmos comportamentos, o seu organismo está todo desequilibrado, o seu corpo está todo inflamado, e isso não muda. Até porque, se você é essa pessoa que coloca, né, a responsabilidade no hormônio, nessa alteração hormonal, nesse problema hormonal, você provavelmente nem se dá a tentativa de fazer o que precisa ser feito da forma correta. Isso tem que estar muito claro aqui. Não é restringir alimentos, não é comer pouco. Isso não é correto. Isso não é a forma certa realmente de sair desse cenário. E eu vou te falar qual é a forma certa. Então, qual é o grande X da questão aqui? O que leva você a ter problema hormonal é o que você come e o que você faz. E por conta de você ter um problema hormonal, ele piora cada vez mais o teu cenário. Então, é um ciclo. É um ciclo. E você tem que olhar para onde? Não é para o problema hormonal, porque ele é só uma consequência do que eu faço. E eu vou te mostrar a história da Ana, que ilustra muito isso. Porque a partir do momento que eu mudo o que eu faço, aquilo que eu como, a forma que eu me comporto, e uma série de coisas, a gente começa a mudar todo o nosso organismo. Aí a gente começa a desinflamar. Inclusive, lá na Operação 10 em 3, né, que é o meu método, a gente tem um módulo de desinflamação e desintoxicação. Assim que a aluna entra lá, ela tem que passar por esse processo. A gente tem que desinflamar, a gente tem que desintoxicar esse corpo. Não adianta eu fazer nada com ela, sem antes passar por um processo de limpeza. É como se a gente estivesse dando um restart na máquina. E eu gosto sempre de usar essa analogia de máquina e corpo, porque eles são muito semelhantes. Então, você, literalmente, ao começar a modificar esses comportamentos, né, e eu vou trazer aqui alguns pontos mais direcionados para você começar a colocar em prática e começar a analisar aquilo que você pode fazer,
né, que hoje talvez você esteja fazendo errado, para mudar esse cenário. Mas quando você entende isso, você literalmente vê que existe uma solução, uma alternativa e um caminho que você pode seguir. E é isso que eu quero trazer para você. É essa luz, é essa clareza que eu quero que você tenha para que você comece agora, depois dessa live, a mudar. E eu quero mostrar para você a história da Ana. Ana é minha aluna e ela teve aí um baita resultado, conseguiu perder um total de 3 meses e meio, 14 quilos, tá? Só que em 3 meses ela já tinha conseguido perder ali 10, 11 quilos. E o mais interessante da Ana, e aqui tá a transformação dela, é que a Ana, ela chegou para mim após um episódio de câncer. E ela é um grande exemplo porque, cara, você imagina o tratamento de um câncer, né? Para você se curar de um câncer. Quanto de remédio, quanto de substância passa pelo seu corpo, corticoide, uma série de coisas que, nossa, mais que alteram o nosso metabolismo, né? E talvez você saiba disso, o corticoide principalmente altera nosso... Ele faz com que a gente passe a ganhar peso sem ao menos comer. Você come, sei lá, um frango, você já está engordando. É um caos a nível orgânico, a nível do nosso organismo. E ela chegou para mim nessa condição. Ana, antes mesmo, né, da questão do câncer, era uma mulher magra, bonita, né, se cuidava, tinha autoestima elevada, vivia uma vida normal. E depois que descobriu o câncer, passou por essa transformação, né, que todo o tratamento trouxe. E aí a gente consegue visualizar como a Ana estava antes, na verdade, dessa transformação, né? Como que a Ana ficou pós o tratamento de câncer, que graças a Deus ela conseguiu se curar, mas ela, como ela disse para mim, ela conseguiu superar um problema e ela entrou em outro problema. Quando ela chegou até mim, ela falou essas palavras, né? Ela disse isso para mim e no olhar dela estava dando para ver o sofrimento. E eu arrisco dizer que era um sofrimento semelhante ao sofrimento que ela teve com câncer. E talvez você possa se questionar, mas, putz, o câncer é muito pior. É claro que não. Não, que absurdo. Como assim? Mesmo sofrimento? E você, como uma mulher que provavelmente hoje está acima do peso, que provavelmente hoje está com dificuldade de emagrecer, você sabe muito bem o que é você se olhar no espelho e não se reconhecer. Você sabe o que é vestir uma roupa e a roupa mal entrar, mal fechar. É você pegar aquela roupa que você mais gosta e só ficar olhando para ela. Dependendo do grau de sofrimento que você tenha, da dor, você nem olha mais para ela porque ela te remete coisas ruins. E a Ana estava transmitindo aquilo. Ela falou, Lucas, eu não me reconheço. Eu me olho no espelho e não me reconheço. E isso me deixa para baixo, isso me deixa triste, isso me deixa com medo, isso me deixa insegura. E por várias vezes eu me perguntei se eu conseguiria voltar a ser a mulher que eu era antes. E conforme eu fui tentando ali me alimentar melhor, emagrecer e não tendo sucesso, eu fui vendo que eu acho que eu realmente teria que aceitar essa pessoa que eu me tornei. E isso é muito doloroso para mim, porque hoje eu estou desempregada, hoje eu estou numa situação como essa, eu sinto dores, eu tenho dificuldade de fazer determinadas coisas, e isso só me leva a uma única coisa: a ficar deitada ou ficar sentada em frente à televisão, comendo. É isso que é a minha vida hoje, Lucas. E naquele momento eu consegui entender, eu consegui ver a dor dela. E é por isso que eu trago que ela é um grande exemplo, porque ela é a prova de que é possível. Eu sempre falo que se tem uma pessoa que passou por um problema ou vivenciou uma realidade que você hoje está vivenciando, que você hoje está sentindo, ela é a luz para você ver que existe a possibilidade. Então,
quando a Ana falou para mim tudo isso e o que ela passou, fica óbvio e claro que, olha, o seu metabolismo, os seus hormônios todos equilibrados, não tem como, né? Porque se isso fosse uma verdade, ela não teria conseguido o resultado que ela teria. E o que aconteceu? Aconteceu uma transformação de fato, porque a gente começou a implementar toda a metodologia da Operação 10 em 3, que é um método que eu tenho, né? E lá atrás ainda estava em desenvolvimento, e hoje ele já está todo estruturado. Mas a gente começou a aplicar toda a metodologia. E a única coisa que eu falei para ela na verdade, eu falei duas coisas para ela, que eu falo agora para você também. Caso você queira sair da onde você está, caso você queira melhorar a condição de saúde, queira emagrecer os seus 10 quilos, queira se ver, né, de uma forma diferente, melhorar a autoestima, voltar a vestir as roupas que você tem aí, que você não consegue usar ou que estão apertadas. A mesma coisa que eu falei para a Ana, eu falo para você. A primeira coisa é, confia em mim. A Ana me acompanhava no Instagram, mas ela não me conhecia, né, da forma que ela me conhece, como me conhece hoje, mas ela só me acompanhava no Instagram, ela via alguns conteúdos. Talvez você seja nova aqui, ou talvez você já venha me acompanhando mais tempo, mas confia em mim. Porque se você não confiar em mim, não vai adiantar. Se você não fizer o que eu pedi para você fazer, não vai adiantar. Então, eu preciso da sua confiança. Preciso que você acredite, eu preciso que você coloque um voto de confiança em mim. E ela falou, eu vou confiar. E a segunda coisa que eu falei para ela é, só faça essas coisas. Coisas simples, porque não é mirabolante, não é coisas difíceis. Porque difícil não vai dar certo. Uma mulher que está nesse estado emocional, uma mulher assim, talvez você esteja, você sabe, é difícil. Você está meio que depressiva, você não vê esperança, você está triste, você não consegue dar o primeiro passo. E eu falei para ela isso. Você não precisa fazer loucuras. Eu só preciso que você faça isso. E a gente começou. Botei lá o segundo módulo da Operação 10 em 3 em prática, reprogramação mental. Depois a gente trabalhou o terceiro módulo, que é sobre plano de ação. A gente construiu todo um planejamento, né, uma estrutura bem sólida. Depois a gente entrou numa rotina eficiente. Depois a gente entrou numa alimentação inteligente. A gente aplicou toda a metodologia. E conforme ela ia fazendo, ela ia se sentindo melhor. Conforme os dias iam passando, ela ia vendo um resultado mínimo, que era acordando melhor, era ter mais um pouco mais de energia, era conseguindo comer, era tendo menos fome, até porque dentro, né, do módulo da alimentação inteligente, a gente trabalha muito o aspecto da alimentação de trazer um prazer, então a gente tem aqueles alimentos que ela mais gosta de comer, enfim, a gente literalmente botou em xeque ali a minha metodologia e ela foi conseguindo reconquistar a confiança, ela foi tendo mais motivação, ela foi avançando, ela foi avançando, ela foi avançando. Quando deu 3 meses, ela me mandou essa foto. Ela falou, eu sou muito grato, Lucas, por tudo que você fez por mim. Eu hoje posso dizer que sou a Ana lá de trás. Eu voltei a ser a Ana lá de trás. E aí, nessa imagem, né, maravilhosa, a gente já consegue ver a expressão dela diferente, o corpo diferente. Isso, mais uma vez, é uma prova de que não é sobre problemas hormonais, é sobre aquilo que você está fazendo. Problemas hormonais é apenas uma consequência, assim como o ganho de peso é apenas uma consequência. E se você não olhar para a forma, para a coisa certa, você nunca vai conseguir sair disso, você sempre vai achar que é porque é o hormônio ou porque é qualquer outra coisa. Eu tenho um slogan que é o seguinte, emagrecer não é sobre alimentos. E eu sei que isso vai soar para você meio contraintuitivo, eu sei que isso vai soar como uma mentira, eu sei que vai soar de uma forma absurda. Eu sei. Porque vai totalmente contra tudo que você ouviu, tudo que eu ouvi, tudo que falam. Porque eu descobri
através da minha experiência, através da minha história, através de todo o meu trabalho, que existe algo que vem antes do ato de comer, que é o ato de pensar. É o ato de ficar pensando no chocolate, no doce, naquele alimento que eu gosto, que me dá prazer. E, naturalmente, eu começo a sentir aquela sensação, a ansiar por aquela sensação. E aí eu vou e como. Então, a gente primeiro começa na nossa mente. A gente precisa de uma reprogramação. Portanto, que lá na Operação 10 em 3 a gente tem um módulo de reprogramação mental, que é trabalhar toda essa parte de mentalidade. Porque não tem como, de jeito algum, você querer perder 10 quilos com a mente que você tem agora. Com a pessoa que você é agora. Não tem como. Não tem como. E aí tem aquela grande frase, é insanidade você querer resultado diferente sendo a mesma pessoa. E eu não sei quem falou isso, eu não me lembro. Mas, bom, eu acho que até aqui você já está um pouco mais convencida, acredito eu. E eu espero que esteja fazendo sentido, eu espero que esteja te ajudando. Mas talvez passe pela sua cabeça. Eu entendi, Lucas, mas por onde eu começo? E eu quero realmente te trazer aqui três coisas que você pode começar a fazer agora, que já vão te ajudar a dar os primeiros passos e te mostrar o caminho que você deve seguir. Então, como eu falei, a primeira coisa é a gente eliminar a crença. Começar pela cabeça. Começar a reprogramar essa mente aí. Se você não eliminar a crença de que é o problema hormonal, a crença de que é a idade, a crença de que é o metabolismo e é o hipotiroidismo, se você não eliminar essas crenças, você vai continuar acreditando que é isso que te impede de emagrecer, inclusive é o que te faz engordar, e você vai continuar vivendo essa mesma realidade. Então a gente precisa eliminar isso. E hoje eu trouxe o exemplo da Ana para você ver que é possível. E eu te expliquei o porquê que tudo isso acontece. Então, quando a gente começa a eliminar essa crença, né, e uma das formas da gente eliminar essa crença é olhando uma explicação lógica para aquilo, que seja plausível, que, putz, faz sentido realmente. Então, eu vou tentar um outro caminho, até porque se aquela pessoa consegue, é um sinal que o caminho é esse. Porque se não fosse possível, se realmente fosse uma verdade, ela não conseguiria. Então, você tem que começar a desconstruir essa crença, você tem que começar, literalmente, a modificar a forma que você pensa. E aí você, literalmente, olhar para aquilo que você faz, e é aqui que a gente entra no segundo ponto. Você precisa olhar para aquilo que você está fazendo agora, aquilo que você faz ao longo do seu dia. E quando eu falo faz, é o ato de comer. E eu deixo uma tarefa aqui para você. Uma tarefa que é extremamente eficiente e deixa muitas mulheres de boca aberta. Eu quero que você, por 3 dias, anote tudo. Tudo que você come. Se botou uma bala na boca, escreve. Se comeu um pedacinho a mais da comida do seu filho, anota. No final de 3 dias, você vai pegar essas 3 folhas e você vai avaliar. É como se você estivesse fazendo um flashback daquele dia. Quando você olhar para o café da manhã, você reforça a tua memória, imagina lá o que aconteceu, como que foi. E você vai conseguir reviver todos aqueles dias. 3 dias é pouco tempo, ainda dá para lembrar de algumas coisas. E você vai começar a observar uma coisa muito importante. Você vai observar que muito dos comportamentos, daquilo que você comeu, daquilo que você escolheu, foi totalmente automático e você nem percebeu. Pelo menos não no momento que você estava colocando no prato ou na boca. E aí você vai começar a ver o quanto você come errado de forma automática. E eu falo isso, não é da boca para fora, eu falo isso porque eu já vi várias mulheres, pacientes, e eu mesmo já passei por isso, comer sem perceber. Comer literalmente é uma questão emocional. Muitas das vezes também você sabe que você está comendo, mas você não consegue parar naquele momento. E aí você ingere e você esquece depois disso.
Eu tenho duas histórias bem emblemáticas, né? Que uma foi de uma paciente que falou assim: Lucas, quando eu fiz esse exercício, eu comecei a observar que sempre que eu dava o almoço e o jantar para os meus filhos, e que sobrava comida do prato deles, eu comia, para não jogar fora. E aquilo ali foi um dos responsáveis por eu estar engordando ou não estar emagrecendo. Porque eu estava sempre comendo a mais. Às vezes meu filho comia, não comia metade do prato, eu ia lá e comia. Isso que eu já tinha jantado ou almoçado. Uma outra paciente falou que todos os dias ela tinha uma rotina de levar os filhos para a escola. Então, os filhos estudavam à tarde, ela fazia, né, as coisas de casa de manhã, preparava o almoço, arrumava as crianças, e aí ela tinha o hábito de descer, né? Ela morava numa casa, enfim, tinha 2 andares. Ela descia, ela ia direto na cozinha. Ela abria o armário, era o momento que ela pegava as crianças, ia para a escola, depois que ela voltava, ela almoçava, então era o momento que ela estava ali em jejum, né? Ela só tinha tomado o café da manhã. E aí, quando ela entrava na cozinha, ela abria o armário de forma automática, ela abria um pote de biscoito, as crianças comiam biscoito, guardava, pegava as crianças e ia para levar para a escola. Isso acontece muito também em situações que algum pote de comida, né, de bala, biscoito, enfim, chocolate, fica numa posição da casa que é de passagem. Então, você chega em casa, passa ali pela sala e ali tem um pote, né? Tem gente que tem isso. Você vai lá e come de forma automática. Eu já vi pacientes relatando isso. Então, quando você começa a fazer esse recordatório, você vê que muitos comportamentos, caramba, estão te prejudicando. E é aqui que a gente tem que olhar. É isso aqui que está comprometendo você. Então, quando você encontra esses pontos, está na hora de você retirar, está na hora de você se observar e parar de fazer isso. E aí, o terceiro ponto é fazer um cálculo, né? Um cálculo, só para você ter uma ideia, quanto de erros e acertos você tem. Então, qual a porcentagem de coisas que você faz de forma automática, de coisas que você come que só te prejudicam e o quanto você está fazendo de acerto? Aqui você já vai ter uma margem de padrão ali para saber se você realmente está fazendo a coisa certa. E agora está na hora de você modificar isso. Porque quando você entende que está tudo errado, para, reformula e começa do zero da forma correta. E um grande exemplo também que eu gosto de trazer, né, fazendo analogia com as outras coisas para ficar mais prático, é um pai reclamar que a criança come errado. E se queixa e briga com o filho e fala que aquilo está errado e que aquilo não é bom e que aquilo não pode, mas ele mesmo não faz aquilo que ele está pregando. Isso ilustra muito esse caso do problema hormonal. A pessoa fala que vai lá, que é um problema hormonal, que é isso, que é aquilo, mas quando ela olha, ela mesma não está fazendo por onde para consertar aquilo. E para a gente finalizar essa aula, eu queria que você saísse daqui com essa clareza, com esse entendimento. Com o entendimento de que problema hormonal ele é apenas uma consequência daquilo que você faz. E que não é ele que prejudica os seus resultados, mas é você que prejudica os seus resultados através de um desequilíbrio hormonal que você causa pela sua má alimentação, seus maus hábitos. Então, a solução está em você. A partir de você, a partir dessa mudança, que você começa a solucionar tudo. Não é o externo. Esquece o externo. Esquece hormônio, esquece remédio, esquece tudo e olha para você. O que você está fazendo? Se você sair dessa aula entendendo isso, você começa a mudar tudo muito rápido. Porque você já começa agora. Em vez de você sair dessa aula agora e comer qualquer coisa, você já vai pensar no que você vai comer. Amanhã, a mesma coisa. E eu quero saber, bota aqui nos comentários, fez sentido para você?
não fez sentido para você. Se te gerou valor, clica no curtir, que vai ser uma forma de eu saber, né, que eu consegui gerar valor para quem está assistindo. Isso é uma métrica muito importante para mim, porque eu consigo avaliar o meu desempenho no meu conteúdo, na minha informação, na minha comunicação. Isso é um grande feedback, né, para eu saber se eu estou no caminho certo. E se eu estou no caminho certo, eu vou conseguir me comunicar melhor, eu vou conseguir trazer um conteúdo mais claro, mais direto, que vai te ajudar muito mais. Então, me ajuda a te ajudar e vamos juntos ajudar outras pessoas. Então, compartilhe aí com aquela amiga que você sabe que vai tirar valor desse conteúdo também. E deixa aqui nos comentários se fez sentido, qual é a sua dúvida, qual é a sua maior dificuldade, porque dessa forma eu consigo trazer mais conteúdos direcionados para você. Você sai ganhando. Então, bota aí, não fica com vergonha não, bota aí um comentário, pelo menos seja um gostei, digita alguma coisa. Vai e faz. Começa pelas coisas mais simples. Lembra? São as coisas mais simples que você precisa agir. E às vezes comentar, às vezes se expressar, é uma forma de você também começar a mudar tudo que está dentro de você. Tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Foi um prazer ter você aqui comigo. E, toda terça e quinta-feira, às 7 da noite, vai estar sendo liberado aqui no meu canal conteúdos como esse, que é o Destravar 10 em 3.